Bom, gente, olá. Meu nome é Matheus. Sou professor de vocês de geografia, tá? Um dos professores. E eu vou tratar nesse vídeo a cartografia e o tema, né, do capítulo 2 de geografia, que é a cartografia e orientação. Esse capítulo ele foi dividido em três vídeos, tá? Uma sessão de três vídeos, onde a gente faz aqui uma introdução e aponta alguns tipos de projeção, algumas classificações nesse primeiro vídeo. Esse é o primeiro, né? No segundo vídeo a gente vai falar sobre os elementos que compõem os mapas e como funciona aí a linguagem cartográfica. E no terceiro vídeo, na terceira sessão, a gente fala sobre os diferentes ramos das geotecnologias, né? Então vou falar um pouco sobre alguns usos da cartografia, sensoriamento remoto, geoprocessamento e algumas outras variações, tá? Alguns outros ramos das geotecnologias. Bom, então, introduzindo aqui a cartografia, né? O que é a cartografia? Ela é um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que visam elaborar mapas a partir de dados geográficos coletados e organizados. Então, como funciona? Na cartografia, a gente busca, vocês já devem saber, representar alguns fenômenos espaciais. Então, qualquer fenômeno que ocorra no espaço, a gente pode representar dentro de um mapa. Desde um trajeto que você vai fazer da sua casa até um determinado local que você queira ir, até você procurar várias lojas que você queira achar dentro do seu bairro. Enfim, né, o mapa ele é de diversas utilidades e o mapa ele é composto disso. Né? É uma forma de representar a Terra e aquele local que você precisa investigar. E por isso ele é também uma forma de linguagem, por isso nós chamamos de linguagem cartográfica. Então, quando você elabora um mapa, você precisa pensar como você quer passar a informação que você está representando para o usuário final do mapa. Né? Então, normalmente, a gente, de começar a fazer mapas, né, nós somos os usuários do mapa, nós somos os usuários finais. Né? Então, a gente somos nós que vemos o mapa, estudamos, vamos ver alguns trajetos, enfim. Nós usamos a cartografia no nosso cotidiano ainda, né? Principalmente com esses aplicativos. Então, coloquei alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Né? O Google Maps a gente está acostumado a usar bastante, né? Toda vez que a gente vai sair para algum lugar que precisa encontrar, é, saber qual ônibus a gente vai pegar. Então, tudo isso é uso dentro do Google Maps, que é um tipo de cartografia, né? Uma cartografia digital. O Waze também, para quem usa GPS, para quem anda de Uber, consegue visualizar bastante aí esse trajeto, para a gente saber exatamente por onde a gente está indo, onde a gente quer chegar, né? E também é um tipo de mapa. O Google Earth também é um programa que a gente de vez em quando pode dar uma olhada, né? Toda vez que a gente quer visitar um lugar que nunca conheceu, vai olhar algum lugar para viajar, ou algum lugar que a gente tenha vontade de conhecer, mas não consegue ir para lá fisicamente, a gente consegue ver ele digitalmente, né? Então, todos eles têm ali, são ramificações da cartografia, né? Alguns jogos também trabalham bastante com a cartografia, então assim, os mapas eles estão bastante presentes na nossa vida, né? Então, uma temática bastante importante e bastante cobrada no Enem, tá? Para começar a tratar de cartografia, é importante a gente abordar ainda a forma da Terra, né? E aí eu trago aqui três imagens, né, para a gente tentar entender essa forma. Então, primeiro a imagem da Terra, propriamente dita, né, tirada aí de uma fotografia de satélite, uma imagem de satélite, que mostra como é a Terra vista do espaço. Né? Então a Terra ela é vista dessa forma, desse jeito. A Terra ela tem um formato, vocês já devem ter ouvido falar, que é um formato geoidal. É um polígono específico para a Terra. Então, assim, só a Terra tem esse formato geoidal, né? É um nome exclusivo dela. Esse formato geoidal ele é uma espécie de representação virtual do que são todas as nuances da Terra, todos os seus relevos, desde quando você vai subindo a montanha, passando pela superfície da água, né? Então, essas diferentes altitudes, essas diferentes alturas na superfície da Terra, elas são representadas aí na geóide. É como se fosse realmente a Terra, a gente pudesse ver a Terra, né, representada ali. E o elipsoide? O elipsoide ele é uma forma simplificada de representar o geóide. Tá? Então o elipsoide, basicamente, ele funciona como um geóide liso, certo? Então ele lembra aí muito uma esfera, né? Porque ele faz uma média entre essas diferentes altitudes, né? Ele passa um meio termo para tentar
tornar isso mais simples da gente calcular, da gente visualizar. Calcular principalmente no momento de fazer uma determinada projeção. Então, tendo visto o formato da Terra, tá, que lembra muito uma esfera, por isso nós dizemos tanto que a Terra é esférica, né? São formatos esféricos, todos esses formatos são formatos esféricos, são variações de uma esfera. A gente tem alguns desafios, né? Então vocês podem estar lendo aí. Alguns desses desafios são como a gente consegue representar essa superfície esférica em um determinado plano, né? Que é o mapa. Então são diferentes formas. Mas como a gente consegue fazer isso sem erro, sem nenhum tipo de distorção? Não tem como, né? Ou é praticamente impossível. Funciona mais ou menos da seguinte forma. Vamos tentar visualizar uma laranja. Essa laranja a gente descasca, né, a laranja, e tenta dispor a casca da laranja sobre a superfície de uma forma que a gente não distorça nenhum desses pontos da casca da laranja. Tá? Não tem como, né? É uma coisa muito difícil de acontecer, é impossível, né? A gente conseguir representar isso numa folha de papel, por exemplo. Então esse é o desafio dos cartógrafos e dos geógrafos que se propõem a estudar os tipos de projeção. Tá? Para superar esses desafios, algumas projeções elas mudam a distorção de acordo com os nossos objetivos. Então nós vamos usar essa projeção de acordo com o que a gente quer, o que a gente quer representar. Então elas podem ser classificadas, essas projeções. Tá? Essas projeções elas podem ser cônicas, cilíndricas ou azimutais, né? Elas também podem ser classificadas quanto ao tipo de distorção, né? Se é conforme, equivalente ou equidistante, e ainda quanto ao tipo de contato que é a superfície com a representação da Terra, né? Então eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas classificações. Primeiro, falando sobre as superfícies de projeção, eu começo aqui com a superfície cônica. É uma superfície que ela não é muito utilizada aqui no Brasil, porque vocês podem ver aqui do lado, o Brasil ele fica bastante distorcido. Né? Vocês podem ver que ele fica bem achatado. Isso acontece porque a projeção cônica, ela dá mais... a distorção dela é menor nas áreas que são centrais, aqui onde estão representadas em verde, aqui, bem nessa imagem, certo? É o centro. Então, o que a gente pode pegar aqui, que é bem representado nessa projeção, seria que os países do norte da África, né? Um bom exemplo do que é bem representado aqui. Conforme a gente se afasta desse centro, a distorção vai aumentando. Tá? Então, essa é uma das características da projeção cônica. Então imaginem que é uma esfera realmente coberta aí por um cone, alguma coisa como um chapéu aqueles chapéuzinhos de festa, né? Então você representa essa esfera, você projeta todos os países dentro desse cone e você abre esse cone, tá? Um cone aberto. Ele fica dessa forma como vocês estão vendo na imagem. E assim, essas são as suas características principais. Bom, uma outra característica, uma outra superfície muito importante, né, essas são as principais superfícies, é a projeção plana ou azimutal, que ela consiste em um tipo de superfície plana que entra em contato em um determinado ponto com a esfera, né, e ela centraliza aquela zona no entorno desse ponto como o país que a gente coloca em contato, né, a região que a gente põe em contato nesse globo. Então, é como se a gente projetasse realmente num plano quadrado, né? Mas assim, é uma área é uma área reduzida, né? Não é diferente das outras projeções, né? Ela é bastante específica para as áreas menores, tá? Então ela centraliza essa área que a gente escolhe, que é a área onde a gente põe em contato, e ela valoriza, claro, a sua área e a sua forma também. E à medida que a gente se afasta desse centro, a gente aumenta a distorção, tá? Um dos exemplos, vocês podem ver, é o símbolo da ONU, né? O símbolo da ONU ele é uma projeção plana, o azimutal. O ponto de contato que foi escolhido por eles foi o Polo Norte, né? Com uma ideia de mostrar isenção. Nenhum país superior a nenhum outro país, né? É neutro, é território neutro. Mas o que acontece é, como eles escolheram o Polo Norte, os países mais próximos desse centro, que são os que mantêm a sua área, né, que são valorizados, são ali os países do hemisfério norte.
né? Enquanto os países do hemisfério sul, mais afastados do centro, eles ficam bem periféricos e até achatados, né? Então tem ali alguns casos que, olha aqui, por exemplo, a América do Sul bastante deformada, a África também bastante deformada. Então essas são as perdas da projeção plana ou azimutal. Bom, seguindo, nós temos aqui talvez a projeção mais famosa, que é a cilíndrica, né? Toda vez que a gente imagina um mapa, um atlas, a gente vê uma projeção cilíndrica, né? E a projeção não é à toa, é o que melhor representa esses países, o Brasil, por exemplo, né? E alguns outros países de dentro dessa área mais central, tá? E ele consegue pegar bastante aqui esses países, né? Na verdade ele consegue representar bastante todos, né? Em toda a seção, todo o globo terrestre, né? Ele consegue captar todos os países, claro que com algumas deformações. Então algumas variações da projeção cilíndrica são essas duas aqui, ó, feitas por dois cartógrafos, né? O primeiro, Mercator, e a segunda aqui, a projeção de Peters, né? Então nós temos aqui a projeção de Mercator, ela valoriza alguns países europeus porque ela deforma os países que estão mais afastados. Aliás, ela mantém a área dos países que estão mais afastados e ela deforma os países do centro, né? O que isso significa? Que, na verdade, essa deformação ela é uma deformação para como se fosse esticar, né? Então, os países que estão mais afastados, aqui principalmente a Europa, e aqui no caso do Polo Sul, né, também é bastante distorcido, olha só o tamanho que ele fica, né? Totalmente desproporcional aos outros países. Então, a gente tem uma valorização desses países, principalmente da Europa, né, frente aos outros países aqui do hemisfério sul e da África, certo? Que ficam bastante pequenininhos. O Peters ele já tentou superar essa projeção, né, esse desafio, tentar aproximar um pouco mais da realidade, né? E aí olha o destaque que a gente ganha com a América do Sul e a África aqui. Olha a diferença do tamanho, né? Então são aí também ganhos e perdas nas projeções cilíndricas. Esses cálculos de distorção eles podem ser realizados de diferentes formas também, tá? Para a gente conseguir administrar melhor essas distorções. Bom, então como todas elas apresentam distorções, a gente consegue classificar também esses tipos de distorção. Então a gente classifica em conformes, onde as formas dos países são preservadas, mas as áreas são distorcidas. Então o que acontece? A gente tem o país ainda no mesmo formato, mas ele pode ter uma área maior ou menor, né? Mais esticado ou mais achatado, dependendo do tipo de projeção que você está utilizando, né? Tem ainda o tipo de distorção equivalente, que é onde eles preservam a área e distorcem as formas, que é o contrário do primeiro, né? Então, a área ela é mantida no seu tamanho, não é esticado nem achatado, mas as formas elas podem ser, sim, mexidas ali, podem ser distorcidas. Tem ainda as equidistantes, que mantêm aí a distância entre os pontos, né? Esses pontos eles são importantes para a gente saber se realmente, eu vou usar o termo esticar porque é mais fácil de entender, né? Se a gente estica ou se a gente achata esses países, né? Então eles mantêm esses pontos, mas por manter os pontos eles podem mexer tanto na forma quanto a área, né? São distorções menores do que em relação aos outros, mas também são distorções. A ideia é distorcer tudo, mas manter uma certa proporcionalidade mesmo na distorção. E por fim aqui nós temos as superfícies, os tipos de contato, né? Ele pode ser tangente ou secante. Aqui eu usei um exemplo que está no livro de vocês, na apostila de vocês, que ocorre com a superfície cônica, mas ele ocorre nas outras projeções também, tá? Então ele acontece da seguinte forma. No caso do contato tangencial, né? No caso da tangente, é como se a gente colocasse a superfície de representação em cima da nossa esfera e tocasse em um ponto só. E a área no entorno desse ponto é o que mantém lá a sua proporcionalidade. E quanto mais a gente se afasta desse centro, mais a gente tem as nossas distorções, né? No caso da secante, é como se a gente cobrisse essa esfera em 2 ou mais pontos, né? Então não é um ponto só que tem essa centralidade, são vários pontos, né, formando uma zona. E aí sim, no entorno dessa zona é como a gente mantém a proporcionalidade. E à medida que a gente se afasta dessa zona, a gente
perde, a gente aumenta a distorção, certo?